telespectador do AmazonSat, eu sou o Abraham Baz e este é o programa Literatura em Foco, claro, gravado no Seringal Hotel. E eu recebo hoje com muito prazer o Álvaro Smonte. Ele que é poeta, que tem uma história de vida ligada a este grupo de poetas, e você vai viajar um pouco na história deles. O primeiro livro foi um presente do Tenório Teles, A Quinta Estação. Interessante que você começa aos 17 anos a conviver com este grupo de poetas. Hoje você é um advogado, está formado, está buscando seu espaço na jurisprudência, mas a poesia está na tua vida. Eu quero que você fale do livro A Quinta Estação. A Quinta Estação, vamos cronologicamente colocar a historinha, né, no lugar certo. Quando eu tinha 17 anos, eu frequentava as reuniões, as quartas literárias. Lá que funcionava nos autos da Valê. Exatamente, nos autos da editora Valê, né? E na mesma época também ocorriam ali o projeto Academia de Portas Abertas, na gestão do escritor Elson Farias. Elson Farias. E nesse mesmo período, né, em que eu frequentava esses dois ambientes literários, eu me aproximei de outros jovens, né, jovens poetas, jovens escritores, que não tinham ainda carreira como escritor, carreira consolidada, né? Que eram emergentes. Isso, emergentes. Aprendizes, né, da literatura, da escrita, mas jovens que buscavam, né, o aperfeiçoamento na escrita, né, na sua poemática. Então, conhecendo esses jovens, formaram-se nesse mesmo período o grupo, né? Naquela época era um pequeno grupo, né, formado ali pela Laís, Tiago Raqui, né? Nelson. Elton, Nelson Castro, Gadi Planck, Eilan Lins, né? Então esse grupo se reunia nessas casas, né, que era o espaço cultural da editora Valê, e também nas reuniões da Academia de Letras, né, onde ocorriam oficinas. E a partir daí o Tenório Teles, que era na época editor da editora Valê, ele nos presenteou com a obra A Quinta Estação, né? Que foi um resultado, né, da poemática do clube literário, né? E essa obra ela foi um presente do Tenório, em comemoração aos 10 anos do clube, né? Grupo que já completou 20 anos. Isso. Hoje o grupo completou 20 anos, né? E em comemoração aos 20 anos, está aí o novo resultado, que é esse produto, né? Que é a autobiografia, a antologia Autobiografia. Agora, você tem uma participação também num filme, e uma participação muito interessante, dirigindo o filme. Exatamente, Eu fui convidado para fazer direção de um filme, que é o filme O Encanto do Boto, né, do roteiro de Evaldo Nascimento. E eu aceitei esse convite, né, foi desafiador, né, e deu tudo certo. É um filme que está fazendo sucesso, né, teve em torno de 6 mil visualizações na primeira semana na plataforma do YouTube, né, e está sendo um sucesso. É um filme que a gente está bastante animado com o resultado. Qual o teu sentimento, Álvaro, depois de 20 anos de convivência com este grupo, 2 obras publicadas, qual o teu sentimento desse apoio à literatura no Amazonas? Como é que você se sente atualmente nesse corredor de dificuldades da literatura? Fazer a arte hoje tem que estar na veia, né? O artista, ele traz isso consigo, ele traz digamos assim, esse lado artístico, né? Desde a infância, a vontade de querer fazer parte de algum eixo, né, da cultura. Aí a literatura é porque aos 17 anos eu já escrevia, né? Eu já fazia
as minhas primeiras escritas. E então eu fui descoberto a partir do Clube Literário do Amazonas, né? E para mim é uma grande honra poder ter feito parte, né, do Clube Literário, né, do início, aliás, do Clube Literário, do começo, eu diria assim, né? Do começo, e também em relação à parte de dramaturgia, né? Que eu escrevo também dramaturgia, roteiros, né? E direção. Hoje eu faço direção, né? A convite. Não é a minha... Não é a primeira experiência. Não é minha profissão, mas no lado artístico é sempre, digamos assim, vantajoso você fazer o que gosta, né? E também contribuir para a cultura. Você deixa a sua parcela de contribuição. Então, eu me sinto gratificado em poder contribuir com a cultura, né? Cultura regional, dessa forma, com a escrita, com a produção cinematográfica, né? A produção literária. E é por aí. Agora, esse filme já está aí na plataforma do YouTube, já tem sucesso. E qual é a duração dele? É um curta? Ele tem duração, é um curta-metragem, quase média, né? Mas ele se enquadra ainda em curta-metragem. Ele tem aproximadamente 14 minutos de duração. E as dificuldades para fazer esse filme? Me fale. Vocês estiveram lá no processo todo? Em relação à dificuldade, é porque esse filme ele foi produzido pelo próprio Evaldo, né? O Evaldo Nascimento. Então, com recurso próprio, né? E nos reunimos alguns atores, né? Que é a Pérola, Pérola, eu esqueci o sobrenome da atriz, mas é Pérola. Aí teve o Sam Kelvin, né? Aí o Mordechai, que é um outro ator, né? Então, nos reunimos e colaboramos para que essa obra pudesse ser, né, gravada. O que representa a poesia na vida de vocês? A poesia, ela representa muita coisa em relação ao conhecimento, né? Ao conhecimento, o resgate cultural, né? A identidade, né, do escritor, né? Colocando no papel aquilo que ele vive em seu tempo, né? Álvaro, eu quero pedir licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Eu converso com o Álvaro Smonte, claro, ele é o presidente do CLAM, Clube Literário do Amazonas, mas me aguarde, porque eu prometo, volto já. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje com Álvaro Smonte. Álvaro, estou aqui com o livro Autobiografia, que tem como organização de Eilan Lins, Miguel de Souza e Nelson Castro. Eu queria que você falasse desse livro que reúne poesia de vários participantes do clã. Recapitulando, essa obra, Autobiografia, ela vem comemorar os 20 anos do Clube Literário, né? E ela tem como organizador, como você acabou de falar, o Eilan Lins, né? Miguel de Souza e o Nelson Castro. Exatamente. O Eilan Lins, hoje, ele é presidente da Academia Maçônica de Letras. Aí vem o Nelson Castro, né? O Nelson Castro, que é editor, né? Um poeta, editor, membro fundador do Clube Literário. E o Miguel de Souza. O Miguel de Souza, ele tem uma obra chamada Maximínimas. É uma obra premiada, inclusive, né? Miguel de Souza escreve sonetos sobre aforismos. Agora, sempre que eu pego um livro, me chama a atenção uma coisa. Dinheiro para a publicação de obra. Livro é caro. Como é que vocês conseguiram? Como é que o clube conseguiu reunir recursos para fazer esse livro? É uma obra aí com aproximadamente 350 páginas, né? Então tem uma brochura aí bem... É uma obra de fôlego. É uma obra de folha, exatamente, né? Então, para comemorar esses 20 anos, como é uma obra comemorativa, né? É uma obra que nós consideramos importante
para esse momento, né? Então, como é que nós fizemos para conseguir recurso? Cada autor, são 20 autores, né? Que simbolizam aí cada autor um ano, então são 20 autores. Então, completando 20 anos. Isso, cada autor simboliza um ano. E cada autor traz a sua síntese poética, né? A sua poemática, aquilo que é melhor de si, né? Reúne-se aí aquilo que é melhor de cada autor, um pouquinho daquilo que é melhor de cada autor, né? O que é interessante na obra, né? Que você traz ali, vamos conhecer esses 20 autores. É só você ler, ler a obra, a autobiografia, para conhecer um pouquinho de cada um pouco da autores, história, né? de cada um. Então, cada autor, nós fizemos cota, cada autor colaborou, né? Até o limite aí do orçamento para a editora, né? A obra ela foi editada pelo Nelson e nós usamos a editora Autografia no Rio de Janeiro para fazer aí para ir ao prelo, né? Para editar o livro. Para editar em si. O Nelson fez o trabalho todo na programação e já manda só para rodar. Todo o projeto, né, ele foi elaborado, projeto gráfico, todo o projeto ele foi elaborado pelo editor Nelson, né? E aí foi encaminhado para a editora. O clã caminha 20 anos. Nenhuma instituição chega tão longe se não tiver uma organização. Como é que funciona o clã? O clã, ele atualmente nós temos um calendário anual, né? E nesse calendário anual nós realizamos eventos, né? Como o Bloomsday, que é um evento internacional, né? Que foi criado na Irlanda. Inclusive, esse evento ele conta aí com a coordenação do Nelson Castro, né? E nós fazemos também o Dia do Escritor, né? Que é uma data importante. Nós comemoramos o Dia do Escritor no nosso calendário anual. Nós realizamos um evento, né? Que é um evento literário, que é um sarau, um diálogo com o escritor, né? Nós convidamos escritores e fazemos esse evento, onde tem declamação de poesias, sorteios de livros, né? Chamamos comunidades acadêmicas para assistir o evento, né? E também nós fazemos o Dia do Poeta, que é um outro evento, né? São esses 3 eventos oficiais. Mas não são só esses eventos, né? O clã ele tem muito mais do que isso, tem outras atividades. Me chama a atenção no clã um detalhe. Todos os eventos da Academia Amazonense de Letras, vocês estão maciçamente presentes. Me fale dessa união. Sempre há 5, 6, às vezes até 10 membros do clã participando. Vocês estão integrados no processo cultural da cidade de Manaus. A Academia Amazonense de Letras é um silogeu acolhedor, né? É uma casa que acolhe a comunidade acadêmica, acolhe os escritores, né? E, no entanto, o Clube Literário do Amazonas, ele gosta de prestigiar os eventos que a academia promove, né? Como lançamento de livros, os projetos que a academia oferece para a sociedade, né? Para toda a sociedade. Então, é importante, o clã ele gosta de prestigiar porque praticamente nasceu lá dentro. Nasceu na academia, é verdade. Nasceu dentro da Academia Amazonense de Letras. Agora, Álvaro, como é que vocês escolhem os membros de vocês? O clã recebe autores novos, jovens, poetas. Como é que vocês trazem para o convívio de vocês novos participantes? É uma boa pergunta. É uma pergunta que sempre nos fazem, né? E respondendo. O Clube Literário do Amazonas, o objetivo, tem como objetivo auxiliar os jovens escritores, incentivar, né, na sua escrita, a busca pelo aperfeiçoamento da sua escrita, né? E com isso deixar aí uma parcela de contribuição em cada um daqueles que nos procuram, né? São pessoas que estão começando a escrever, para incentivá-los, né, a escrever de uma forma responsável, né?
não editar de qualquer forma, publicar de qualquer jeito, né? Mas sim dar um direcionamento, né? Claro. E também acolher, né? Eu acho que é importante fazer esse acolhimento. O acolhimento é fundamental. Álvaro, novamente eu quero pedir licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Eu converso hoje com o Álvaro Smonte, ele é presidente do CLAM, Clube Literário do Amazonas, e de certa forma falamos do livro Autobiografia, que tem a autoria do Eilan Lins, Miguel de Souza e Nelson Castro. Eu volto em seguida, me aguarde. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje com Álvaro Smonte. Claro, falamos do Clube Literário do Amazonas. Álvaro, o que vocês estão idealizando para 2023? O clube fez 20 anos, lançou esta autobiografia com um pouco da história de cada autor. Qual o projeto para 2023? Nesse ano de 2023, para o segundo semestre, nós teremos no mês de outubro um evento importante que faz parte do nosso calendário, como eu já havia citado, né? Que é o Dia do Poeta. Dia do Poeta. Dia do Poeta, que é um evento que nós realizamos todos os anos. Mas não só o Dia do Poeta, né? A gente tem outros projetos também aí, como visita em escolas, né? Oficinas literárias, oficina de produção literária, né? E também tem um projeto aí que está praticamente indo ao prelo, né? Que está sob a coordenação do Nelson Castro, que é um livro de haikais, com 4 autores do Clube Literário do Amazonas. Né? Interessante. O haikai é uma poesia muito difícil de fazer, mas que tem espaço na sociedade. E vocês pretendem lançar até quando? A previsão para o lançamento é para entre dezembro e janeiro do ano que vem. Entre dezembro agora, né? Ou janeiro do ano que vem. Essa é a previsão. Uma pergunta curiosa. O CLAM, alguns participantes, têm livros individuais? Ou seja, autoria própria, editou livro sozinho? Como é que é? Alguns participantes do Clube Literário, alguns membros do Clube Literário não têm obra lançada, né? Mas têm obra guardadas para serem lançadas, aguardando para serem lançadas. Mas outros já têm diversas obras lançadas, como o Miguel de Souza. O Eilan, inclusive, o Miguel. Já tem obra lançada, Miguel de Souza tem diversas. Aliás, o Eilan tem um livro maravilhoso que fala de fonte boa. O Edivan Rafael já tem uma obra lançada também, né? Uma ou duas. Aí tem uma escritora também, que é a Gracinete Felinto. Ela está com 2 obras aí aguardando para editar. O Gadi Planck também está aguardando para editar sua obra, né? E outros membros que têm obras para serem lançadas no próximo ano. Então o CLAM administra esse processo de forma que esse crescimento não se reduz ao grupo, mas cada um individualmente pode buscar novos horizontes. Exatamente. Cada autor, né, tem a sua carreira, né? Uns têm a sua carreira já consolidada, né, como Miguel de Souza, né, como escritor, que já é um escritor conhecido nacionalmente, né, até por conta da última obra que ele lançou, que é o Massi Mínimas, que fez bastante sucesso, né? Mas tem autores do CLAM que têm obras engavetadas, eu diria assim, mas que precisam, né, ainda serem publicadas, serem editadas para publicar. Vocês participam dos projetos culturais da cidade? Vocês concorrem a esses projetos para editar as obras? O CLAM participa, né? Os membros do CLAM participam, né? Concorrem aos projetos, aos editais culturais, né? E é importante a gente participar, concorrer, porque são recursos que são destinados, né, aos escritores, né, aos fazedores da cultura. É importante estar antenado e não perder oportunidades como essas, né? Nesse processo de presidente do CLAM, o que você está projetando para o futuro? Futuramente, o CLAM ele caminha com suas próprias pernas, né?
Mas futuramente a gente espera que o clã ele contribua mais, né? Contribua mais com a cultura Participe amazonense, mais participe mais. Ele é bem participativo, acho que você observa. Não, que o com clã certeza, participa com muito, certeza. né? Nos eventos culturais em geral, na cidade de Manaus, aqui na capital, né? Ele é bem participativo, mas a gente espera que isso seja um incentivo para outros escritores, né? Que participem mais dos eventos, né? Não só da Academia Amazonense de Letras, mas outros eventos de outras instituições, né? Instituições do setor público ou privado, né? É importante que você participe, colabore, né? E ajude na difusão da cultura amazonense. Como é que foi a receptividade da antologia? Essa antologia, ela foi bastante aguardada, porque demorou sair, né? Ela passou por um processo bastante extenso de revisão, né? De coordenação, de projeto editorial. Então demorou bastante para ela sair. Ela foi idealizada aí no ano de 2019 e ela foi editada em 2021. Agora, vocês têm um padrinho forte, né? O Zé Maria Pinto, que é um poeta festejado, que dá muito apoio a vocês. Exatamente. O Zé Maria, como ele mesmo diz, ele fala que ele é o tio mais velho do clube literário. E é verdade, né? Porque desde aquela época da formação do clã, na Academia de Letras, ele ministrava oficinas para os meninos do clã, né? Então, a partir daí, ele passou a ser o tio do clube literário. Ele passa a ser o padrinho oficial do clube literário. Isso. Olha, Álvaro, foi uma alegria enorme trazer você aqui, falar dessa juventude, dessa renovação da literatura amazonense. Mas nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade, naturalmente, de se despedir e, claro, deixar seus agradecimentos. Sim, agradeço ao convite, né, ao Abraim Base, para estar aqui nesse momento especial, né, de poder falar um pouquinho do que é o Clube Literário do Amazonas, né, e o que o Clube Literário faz, né, apresentar a obra Autobiografia, que é uma obra que comemora os 20 anos do Clube Literário, né, que é um momento importante para o clã, né, e agradecer a todos os espectadores, né, que estão dedicando seu tempo para adquirir um pouquinho de conhecimento, né, da literatura amazonense. Bom, estamos chegando ao final do programa e claro que eu quero agradecer você que nos acompanha há mais de 2 décadas e fazer o convite para nos encontrarmos neste mesmo canal na próxima semana, na certeza de que haveremos de nos encontrar, porque Deus haverá de permitir esse reencontro. Um forte abraço, te vejo na próxima semana. Até lá!